Olá, hoje nós vamos conhecer sobre o histórico da contabilidade, sua importância e sua aplicação para você e para a sua empresa. Vamos ver um relato a respeito de como se registravam todos esses fatos, tudo o que acontecia a respeito da contabilidade há muito tempo atrás. O homem sempre calculou. Reza a lenda que os pastores utilizavam pedras para controlar o número de ovelhas de seu rebanho. Pela manhã, a rotina era sempre a mesma. Para cada ovelha que saía do cercado, guardava-se uma pedra no saquinho. Ao final do dia, cada pedrinha era retirada do saquinho à medida que as ovelhas retornavam ao aprisco. Assim era possível saber se todas as ovelhas haviam retornado. Para cada ovelha nascida ou adquirida, uma nova pedrinha era adicionada ao saquinho. Assim, era possível saber quem tinha mais ovelhas, ou seja, mais poder. Vocês viram então nesse relato que eles contavam o seu rebanho através do quê? Colocando num recipiente bolinhas, pedrinhas, para que ele pudesse determinar quanto que tinha de patrimônio para ver se nenhum dos seus rebanhos tinha fugido. Então, essa é uma maneira que, há muito tempo atrás, há muitos e muitos anos atrás, se usava. Vamos ver agora como surgiu a contabilidade. Vamos traçar uma linha do tempo para compor essa história. Mas antes, vamos analisar esse relato. As primeiras escritas contábeis que se tem notícia correspondem ao fim da Era da Pedra Polida, período em que o homem deixou registrados desenhos e gravações. Já os primeiros controles contábeis foram realizados nos templos por vários séculos. Os antigos mesopotâmicos, por exemplo, deixavam os seus registros em tábuas de argila, fazendo uma combinação entre o figurativo e o numérico. Por exemplo, a cara do animal cuja existência se queria controlar era gravada nas peças, junto com o número correspondente às cabeças existentes. Pode-se notar nesse texto de que o registro do patrimônio já havia em tábuas de argila desde os primórdios dos tempos. Maturidade da contabilidade. Vamos ver agora um relato a respeito da contabilidade na Idade Média. A Idade Média foi um período importante para a história da contabilidade. Nessa época surgiu o moinho de vento, além de novas técnicas de mineração e metalurgia. Foi neste período também que o aperfeiçoamento da bússola e outros inventos possibilitaram aos navegadores desbravarem outros mares. Com isso, o comércio exterior se expandiu e surgiu a necessidade de criar um livro que recebia registros de recebimentos e pagamentos em dinheiro. Era uma espécie de livro-caixa mais rudimentar que o que conhecemos hoje, pois fazia o controle de débito e crédito. Nesse momento, as raízes do capitalismo estavam se desenvolvendo. A maturidade da contabilidade surgiu entre o século XII e o século XVII. Na Itália, lá na Europa, nós observamos que a história nos conta que naquela época a comercialização dos produtos entre os povos começou a crescer. A partir do momento em que houve a necessidade dessa comercialização, em que tornou-se mais intensa, o que aconteceu? Existia a necessidade de se ter o melhor controle do que estava acontecendo dentro do comércio. Para isso, a contabilidade serviu como instrumento para a melhoria desses sistemas. Para você ter uma ideia, em 1494, o Frei Luca Paciolo, que hoje é considerado o pai da contabilidade, ele elaborou um tratado onde ele normatizou, onde ele determinou as regras para que se pudesse fazer a contabilidade. A partir dessa época, vários autores, várias pessoas começaram a fazer pesquisas e várias teorias foram criadas a esse respeito, fazendo com que a contabilidade, devido a todo esse crescimento que teve no mundo comercial, fazendo com que a contabilidade também começasse a evoluir. A contabilidade evolui, como se deve ter notado, em virtude da necessidade do melhor controle dentro da área comercial. Tanto é que nós podemos dizer que foi nesta época que surgiu a escola italiana, devido justamente pelo
por esses princípios traçados pelo Frei Luca Paciolo. Vamos ver então a escola italiana. Surgiu justamente com os trabalhos do Frei Luca Paciolo. E estes trabalhos eles serviram para fazer grandes teorias, tanto é que ela perdurou até os primeiros anos do século XX. Não podemos esquecer o advento da Revolução Industrial que surgiu na Inglaterra, em que a Inglaterra saiu daquele período da fabricação artesanal, partindo para a prática industrial, onde um controle mais preciso, mais detalhado em cima de todo o processo era necessário, fazendo com que a contabilidade também começasse a crescer. Então, a Revolução Industrial surgiu para melhorar a contabilidade, inclusive surgindo a própria auditoria com relação em cima das contas e em cima do trabalho que era realizado naquela época. Teve uma outra escola muito importante, que é a escola americana. Ela começou a crescer em virtude daquela recessão econômica que aconteceu em 1929, em que houve uma quebra muito grande na Bolsa de Valores em Nova York. A partir de então, o que aconteceu? Através do plano que o governo, que o presidente Roosevelt, ele determinou, que ele montou, que ele estruturou, a economia americana começou a crescer. Vários institutos foram criados para que pudesse melhorar todo o mecanismo de controle, fazendo com que a contabilidade também evoluísse. Para você ter uma ideia, a contabilidade muitas vezes era maquiada, os valores não eram corretos. Por quê? Não existia um controle mais detalhado e nem princípios existiam para que a contabilidade pudesse seguir uma determinada norma, uma determinada regra. Mas com esse crescimento da economia e em virtude da necessidade de um controle mais apurado, senão as pessoas não investiam na empresa, o que aconteceu? A contabilidade tomou um novo rumo.